A construção de políticas públicas para instituições de longa permanência para idosos é escasso. Nossa casa hoje, ela sobrevive basicamente do benefício dos idosos. Então, o idoso entra à casa e a gente tem renda, como assim chamamos, única e exclusivamente do benefício deles, certo? A não ser em algumas situações onde a gente recebe doações, principalmente da sociedade civil, e por aqui estamos para falar um pouquinho sobre isso, certo? A partir do momento que eles são acometidos pelo processo de envelhecimento e passam a demandar mais apoio e cuidados específicos para as atividades da vida diária, a intervenção de terceiros é essencial. O Estado, em específico, possui um papel fundamental no cuidado com a pessoa idosa, sem vínculo familiar ou em condições financeiras. É nesse momento que o papel das ILPI se faz relevante, bem como o apoio a essas instituições que carecem, em especial, fortalecimento mediante a importância de sua situação social. Então, como eu falei, nós não temos assim um apoio público para esses trabalhos, um apoio firme. Trabalhamos única e exclusivamente sem apoio público, certo? Ela é uma entidade privada, a Casa do Idoso é uma entidade privada e que não tem apoio público direcionado a ela. Se vocês, vereadores, me perguntarem, hoje vocês têm um convênio firmado com órgãos públicos? Nós não temos. A partir desse convênio que foi firmado há uns 15 dias atrás com o SAAI, a gente começa a ter um trabalho melhor no desenvolvimento da casa. Eu trouxe alguns slides, gostaria de mostrar, peço por favor que passe aí, tem os serviços que a gente presta, né? São serviços residenciais, moradia, a pessoa passa, o idoso passa 24 horas lá, tem alimentação, são 6 alimentações diárias de cada idoso hoje na Casa do Idoso, tem acompanhamento nutricional. O nutricionista é uma parceria que nós temos com o órgão público, com a Prefeitura Municipal de Limoeiro. Então, nós temos um nutricionista à casa que nos auxilia. Isso é de suma importância, porque, para vocês terem uma ideia, sem o devido cuidado com o idoso, a tendência de doenças aumenta. Com o nutricionista, nós temos uma busca pelos hospitais pequena, porque o cuidado que se tem com esses idosos hoje faz com que isso aconteça. Isso não significa dizer que eles não vão ao hospital. Lógico que vai, até mesmo por causa da idade, né? Nós temos na casa hoje 5 idosos com mais de 90 anos. Então, assim, é um trabalho bem árduo, mas eles são muito bem cuidados. Inclusive, convido a todos senhores vereadores, se puder, alguns já foram à casa, conhecem o trabalho, mas se puderem todos, façam um convite a todos, vão à casa, conheçam nosso trabalho, veja a importância do trabalho que é essa casa hoje para Limoeiro. Nós precisamos sim de um apoio público para continuar esse trabalho, certo? Vou mostrar aqui, peço que passe. Há 2 anos, em março de 2021, assumi a casa. Tem um slide onde mostra, e muitos conhecem, como estava a casa, como era a casa antes, a fachada. Hoje nós temos uma logomarca da casa, nós temos um layout próprio, certo? Então a casa, essa é a fachada da casa. No slide seguinte, nós pegamos a casa com humildades, rachaduras, infiltrações. Então, assim, se vocês observarem aí a casa, forro rachado, paredes rachadas, telhado por consertar, foi feito um trabalho em cima disso, a casa é toda trabalhada, pintada,
bem cuidada, certo? Se vocês observarem na última, na anterior ainda, por favor, tem nessa última foto aí, nós temos as portas. Cada quarto ela tem identificação do idoso, tem o número do cartão do SUS, tem a data de nascimento de cada idoso em cada quarto. Hoje nós temos 18 quartos na casa, certo? São 40 idosos, dos 40 idosos são 22 mulheres e 18 homens, certo? Mas vem sendo feito um trabalho bem significativo na casa. Pode passar o slide seguinte. Eu posso ressaltar essa foto aí do meio, onde tem alguns vereadores que antes chegaram a ir à casa. Nós tínhamos uma parte lá que a gente chama de pátio, onde os idosos ficam a maioria do tempo, e era um pouco baixa. Isso dificultava o trânsito desses idosos. E uma parceria com o pessoal da Nova Onda, eles fizeram doação de material e a mão de obra, e foi igualado o piso lá, ficou por igual. Isso deu uma condição bem residual para que os idosos pudessem percorrer um maior tempo e andar melhor na casa, certo? Alguns cadeirantes, então eles podem desenvolver um trabalho andando melhor na casa. A cozinha da casa, nós pegamos, aí se vocês verem, tem infiltrações no telhado, no teto. Hoje nós temos equipamentos novos, freezer, refrigerador, toda a casa tem equipamentos novos. Através de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Girão, chegou ano passado essa emenda, e nós trouxemos, conseguimos essa emenda, e foi colocado, a emenda foi para equipamentos. Todos os equipamentos da casa hoje são novos. Nós temos refrigerador novo, freezer novos, computadores, condição de fazer um trabalho, porque os funcionários, eles são cobrados, mas eles têm uma dedicação imensa a essa casa, certo? Nós temos os banheiros. Todos os idosos, eles têm por obrigação e dever de tomar banho todos os dias, são banhados. Para isso, nós damos condição, para que eles não sintam frio. Tem chuveiros elétricos nos banheiros, que foi derivado da emenda, certo? Todos são chuveiros elétricos novos, ventiladores novos na casa. O almoxarifado, se vocês observarem como era antes, era um quarto lá jogado, camas sem nenhuma condição de uso. Hoje nós temos um almoxarifado com estantes, podemos receber doações. Antes a gente recebia doações, colocava na capela, no chão, porque não tinha onde colocar. Hoje nós temos estantes preparadas para receber material. Então, assim, nós temos condições de receber doações e, assim, ter uma dignidade para eles. A rouparia, se vocês observarem, são estantes abertas, certo? Elas têm identificações, aí na foto não dá para ver, mas ela tem identificação onde a roupa de cada pessoa é colocada, tá certo? Tem um cuidado específico com isso. E o mais importante para nós hoje é a parte da lavanderia. A lavanderia, nós tínhamos uma máquina antes que só via quebrando. Quase toda semana quebrava e sem condições de lavagem de roupas. Com a emenda, nós compramos um equipamento, nós temos uma máquina de lavar nova, ela é inox, com capacidade para lavar 30 quilos por lavagem. Uma secadora que tem condições de secar 15 quilos por secagem. Então, assim, praticamente sai seca. A gente praticamente não usa o sol, né? Vai praticamente seco para lá. Isso faz com que muitos vereadores que já visitaram a casa vejam e sintam que a casa não tem o odor. Eu sempre cito esse exemplo. Não tem o odor de um idoso, onde em alguns locais você chega e tem aquele odor, porque a gente tem um cuidado. Urinou, fez alguma necessidade na rede, aqueles que ficam de rede, a rede e o lençol é recolhido, é lavado
colocado outro novo, limpinho, para que a gente mantenha a higienização da casa com qualidade. Então, indo para o principal, a fala aqui, que é as campanhas que a gente trabalha, as parcerias que a gente trabalha. Nós temos campanhas de doações pelas redes sociais. Nós temos um Instagram e sempre fazendo solicitações e pedidos nas redes sociais. Temos doações espontâneas de empresas. Algumas empresas fazem doações esporádicas, mas fazem doações. E a sociedade civil como um todo. Muitas pessoas chegam, algumas fazem campanhas, futebol, situações de bicicleta. O próprio vereador Valdo de Suburbão, esses dias, fez uma campanha com a gente, uma parceria. Vai Alimentos para lá, o Pachá, como presidente, levou doações aqui da Câmara como um todo, e a gente agradece, porque essas doações nos ajudam a manter a qualidade do serviço que disponibilizamos hoje naquela casa, certo? Além disso, nós fizemos a parceria com o SAAI, onde a pessoa pode contribuir com qualquer valor. Nós sempre estamos pedindo um valor de R$ 3,00 acima na sua conta de água, para que todo mês vem aquele acréscimo na sua conta, e daí esse valor é repassado para a casa e a gente consiga manter os trabalhos e até melhorar os trabalhos que hoje são desenvolvidos. Nós temos uma parceria com o supermercado Nossa Família. Eles estão lá com campanhas, com banner, com material de publicidade, buscando com seus clientes para que eles façam adesão a essa campanha. Então, assim, nós estamos bem empolgados com isso, e o supermercado Nossa Família é um dos primeiros a aderir a essa campanha. Como a Câmara também agora, com essa visibilidade, a gente acredita que vai dar um upgrade para que a gente consiga melhorar. Além disso, nós temos uma outra campanha também, que é importante, que muitos nem sabem. O Atacarejo aqui em Limoeiro, ele tem uma campanha chamada Troco Solidário. Você chega, faz a sua compra, chega com dinheiro no caixa, e sua compra, vou dar um exemplo, foi R$ 9,90, sobrou 10 centavos. Se você destinar lá aquele valor para a casa do idoso, eles lhe entregam um recibo, certo? Como comprovante, e esse repasse é feito de 2 em 2 meses para a casa do idoso. Esse ano, como eles estavam fazendo aquela campanha do carro, deu uma adormecida, mas a gente está vendo junto ao marketing dele, como é uma empresa grande, a gente tem que trabalhar conforme eles nos orientam. Então, como é uma empresa grande, a gente está vendo com eles a possibilidade de dar uma visibilidade melhor nesse programa deles, Troco Solidário, e a gente vai tentar ver também se consegue implantar a campanha Gota Solidária também lá no supermercado, para que a gente consiga atingir um público maior, certo? Então, assim, eu queria que passasse esse próximo slide, só para mostrar um pouquinho, para a gente ter noção da situação. Eu até pensei em trazer para vocês, mas para não expor as pessoas. Nós temos a foto aí em cima, o idoso em sua residência, em situação de abandono. A foto, quando ele está só com a camisa, é um idoso só, é o mesmo. Quando ele está com a camisa, foi quando ele chegou à casa, já tomou banho, já foi trocado de roupa, e a foto com o boné, como ele se encontra hoje. Vocês podem observar que até no que diz respeito, está mais gordinho, né, bem tratado e tudo. Eu trouxe essa foto como exemplo, que muitas vezes a gente não imagina o trabalho que é desenvolvido naquela casa. Não imagina a necessidade das pessoas, dos idosos, da população como um todo, que precisa de um trabalho daquele para que as coisas aconteçam. Nosso trabalho é público, é um trabalho público. Nós não temos lucros. Hoje nós buscamos parceria, porque
Um salário mínimo do idoso, onde muitos pensam que é suficiente para custear as despesas, não é suficiente para custear todas as despesas. Eu muitas vezes falo, o idoso é tratado hoje, em algumas situações, melhor do que como ele viveu antes. Por quê? Porque nem toda pessoa hoje é vulnerável socialmente, ela tem condição de ter uma alimentação cuidada por um nutricionista, com qualidade, e eles têm isso hoje. Lógico que uma pessoa idosa, você não pode comparar com uma pessoa que era mais nova, né, que tinha disposição para trabalhar. Mas no que diz respeito à condição, ao trato, o nosso trabalho é de uma excelente qualidade. Hoje, a Casa do Idoso de Limoeiro, ela está na assistência social de Limoeiro como uma das melhores instituições para idosos do estado do Ceará. Mas é uma dificuldade gigante para a gente manter esse trabalho. Ontem mesmo nós tivemos um pessoal do estado, a gente chama de fiscalizando, mas fazendo acompanhamentos e orientações, e eles veem que realmente a casa funciona. Mas é difícil, gente, é difícil. Como eu mostro aqui para vocês, como estava, é muito bonito dizer, era assim, estava degradada, com rachaduras, hoje está com uma condição boa e tudo, mas foi sempre através de emendas parlamentares, buscando. Nós temos aí alguns projetos encaminhados, mas demora, passa de ano para a gente conseguir algo e as coisas não acontecem. Como eu falei no início, nós temos 40 idosos. Só para vocês terem ideia, hoje em fila de espera nós temos 41 idosos, já foram 46 e a casa poderia ser melhor trabalhada se a gente tivesse apoio, poderia ser ampliado o trabalho dessa casa. Então, assim, a gente precisa pensar em um trabalho público como é o da Casa do Idoso e o que a gente pode fazer como limoeirense, como pessoa do bem, para que essa casa, além de continuar mantendo os trabalhos que hoje tem, ampliar. A gente sempre deve pensar em ampliar esses trabalhos, tá certo? Então, assim, tem um outro aí, com foto de idosos, tá certo? Então, gente, agradece. E na outra página eu tenho a diretoria da Casa do Idoso. Ela é composta pela diretoria executiva, que sou eu, Fernando Ângelo da Silva, presidente. O vice-presidente é Aloysio Rodrigues Guimarães. O tesoureiro José Arísio Lima de Freitas. A secretária Suzane Maria Nunes Maia Souza. O conselho fiscal é o padre Raimundo Nonato Barbosa de Oliveira. Maria do Socorro Nunes Maia Bandeira. Antônio Nivaldo Saravia Chaves. Nós temos ainda a assessoria jurídica, nós temos um jurídico na casa, a doutora Suzane Maria Nunes Maia Santos e a doutora Janine Chaves Coelho Guerreiro. E temos a contabilidade também, que é da Diocese de Limoeiro, o José Pedro da Silva Lopes. Então, nós temos desenvolvido um trabalho para que essa empresa cresça e não desapareça, mantenha os trabalhos e consiga fazer com que muitos idosos que hoje não têm condição de estar em suas residências, quer seja por maus tratos, como eu mostrei aquela foto, onde tem uma sequência do idoso, onde ele estava na sua residência e como ele está hoje, para que mais pessoas possam ser contempladas com isso. Então, assim, é importante a ajuda da sociedade. Nós pedimos, tem um QR Code aí na tela, tem campanhas nas redes sociais, tem campanhas nos mercantis. Nós estamos vendo fazendo parceria para ver a possibilidade de uma empresa estar percorrendo todas as residências de Limoeiro para que a gente consiga uma maior adesão. Essa campanha e esse convênio que foi feito com o SAAI é de suma importância para nós, para que a gente consiga realmente ampliar
e melhorar os trabalhos que lá são desenvolvidos hoje. Eu deixo aqui aberto a alguém quiser fazer algum comentário. Vamos iniciar aqui pelo George, depois Tainha. Bom dia, Fernando, Bom dia, tudo Jorge. bem? Obrigado pela sua presença, parabéns pela explanação e mais do que pela explanação, pelo trabalho feito à frente da Casa do Idoso. Quem conhece a casa sabe da fortaleza do equipamento, de todo o suporte para o idoso, não só para o idoso, mas o exemplo que é para todas as instituições, especialmente que tratam dos vulneráveis da nossa cidade. E a sua chegada à Casa do Idoso somou e trouxe um destaque, uma relevância ainda maior. Nós sabemos que essa política assistencial do idoso, de alimentação, de suporte, é responsabilidade da assistência social municipal, de modo que se nós não tivéssemos esse suporte, na medida que temos hoje, o município teria que arcar com essa responsabilidade. Além dos parabéns, a minha pergunta para o momento é: se o convênio com o município está ativo, se vocês estão recebendo essa mensalidade, qual a importância disso? E não estando ativo, qual as implicações, o que é que poderíamos fazer nós como parlamentares para fazer com que esse suporte, essa sustentação da Casa do Idoso tenha mais regularidade, uma funcionalidade melhor que possa permitir o trabalho de vocês ainda com mais excelência ainda. Obrigado. Vamos fazer em bloco de 3, aí depois você... Sim. Tainha, depois Zé Neto. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Fernando, primeiramente eu quero reconhecer o seu trabalho na frente da Casa do Idoso. Nós, né, estamos acompanhando desde o início, desde a época que tinha os idosos desnutridos, né, eu, a Ângela e o Zé Neto, na época da Comissão de Saúde, fizemos várias reuniões, fizemos várias provocações na prefeitura, na gestão, para tratar, né, de alguns assuntos com os senhores, e assim aconteceu, como convênio, como a nutricionista, nós, né, da comissão, médicos lá, mais frequente. Então, isso foi uma luta da Comissão de Saúde na época. Fernando, eu quero fazer uma pergunta, não sei se você já falou aí, como o reconhecimento está muito grande da nossa Casa do Idoso, né, pelos bons serviços prestados, se estão vindo idosos de outra cidade, se tem alguma porta aberta para outras cidades. Muita gente nos pergunta, ou se é fechada, ou quem chegar lá, né, de acordo com as tratativas da Casa do Idoso, será recebido. Então, assim, eu queria que você respondesse essa pergunta aí para a população. E eu falo para você que a comunidade, a sociedade também tem que se unir, né? Não é só cobrar do órgão público, não é só cobrar do vereador, que também faça a sua parte, faça a sua contribuição. E eu deixo disponível, se não sei se é possível, alguma doação de fralda que lá gasta constantemente o meu comércio. Eu posso colocar lá uma caixa, um estante. Quem quiser deixar lá essa doação, eu entrego lá na Casa do Idoso. Zé Neto. Bom dia a todos e a todas, colega Ângela, colegas vereadores, público aqui presente. Fernando, primeiramente, parabenizar e reconhecer o grande trabalho que você vem fazendo ali à frente, aquela entidade, e sou conhecedor, tenho acompanhado de perto o grande salto que a Casa do Idoso deu nessa sua gestão. Não falando aqui das que passaram, porque cada um passa, deixa o seu legado, mas eu tenho acompanhado de perto o seu trabalho, Fernando. É um trabalho baluarte, sempre ali de pés, andando na rua, atrás de ajuda. Eu tenho visto bastante recentemente. E, assim, fiquei surpreso quando nós andamos lá, assim que o senhor assumiu, tinha muita coisa errada, e o senhor passou para nós que iria organizar e pediu nossa ajuda, lembro bem. E realmente depois estive lá levando até o deputado Denis para fazer uma visita. Na época ele era presidente da Comissão do Idoso em Brasília. E lá me surpreendi, daí. Muito organizado, muito diferente do que nós tínhamos ido lá. Então, assim, eu vi que realmente não deixou no papel e nem na conversa. Foi lá, regaçou as mangas e fez. Então, merece sim mais o apoio da gestão.
George deixou bem frisado aí essa situação desse repasse, se ainda está tendo, se está atrasado, o que está faltando, e se tem a possibilidade de aumentar esse recurso, esse repasse. Então, fica aqui, eu estou aqui mais uma vez disponível para fazer esse link também, para tentar ajudar e somar força com todos os vereadores. Antes das respostas, gostaria de pedir aos colegas para prorrogar por mais 15 minutos. Ok? Samara, mais 15 minutos. E aí pedir a objetividade, né? Para o maior número de vereadores poder também falar. Pois não. Pronto. Sobre a primeira fala do George, a gente agradece. George sempre tem passado na casa, realmente acompanhado os nossos trabalhos. Ano passado, a Prefeitura Municipal tinha um convênio com a casa no valor de R$ 5.450, certo? Isso nos ajudava bastante. Esse ano, o convênio não foi firmado ainda, vem se trabalhando para que aconteça o convênio, mas até o momento não teve validação e nem repasse para a casa, certo? Então não temos convênio esse ano com a Prefeitura Municipal. E esperamos ter, porque é de suma importância para nós. Só para vocês terem uma ideia, como o vereador Imatea e Zé Neto falaram, só de fraldas por mês, se não tiver doação da sociedade, nós gastamos mais de R$7.000 só em fraldas. Dos 40 idosos, 28 utiliza fraldas. 28 idosos. São 6 trocas diárias. Você pode fazer uma conta no seu celular. 28 idosos utilizando 6 fraldas por dia. A troca é feita de 4 em 4 horas. Dá um número de 5.040 fraldas por mês, você multiplicar. Quer dizer, vai na farmácia e vê quanto custa uma fralda, que aí você tem noção do tamanho do desafio que é só em fraldas naquela casa. Aí, se vocês forem olhar em outras despesas, 40 idosos, 24 funcionários, todos são carteira assinada, todos CLT. Só entra na casa carteira assinada. A gente pode estar precisando com as mãos na cabeça de uma pessoa, mas ela só vai começar a iniciar os seus trabalhos quando tiver regularizada. Assim a gente segue. Certo? Sobre como entra na casa, o vereador Imateas perguntou. Hoje nós fazemos uma triagem da situação do idoso, como ele está, as suas necessidades e a sua dependência, certo? Porque a gente precisa ter um cuidado com a entrada de idosos à casa para pelo menos manter os serviços que temos hoje. Um exemplo, se eu recebo um idoso com uma demanda muito grande de cuidados, ele está acamado, com um número grande de doenças, e eu vou precisar de contratar 1 ou 2 cuidadores a mais. Isso gera um aumento de despesas, e como a gente já tem uma dificuldade com o que tem hoje, se eu aumentar a despesa no lugar de equilibrar, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. Então a gente tem esse cuidado, mas um idoso para entrar, a gente pede que um familiar vá à casa, conheça os trabalhos, conheça os direitos e os deveres, daí vê se vale a pena, vê se o idoso tem realmente interesse de ir ficar na casa, porque não adianta a família querer colocar o idoso na casa e o idoso de forma alguma querer ficar residindo lá. Isso é bem complexo, então tem um acompanhamento para isso. Nós temos um trabalho com uma pessoa que fica conosco, que é a Débora, na assistência social. Tem a Risa, que é a nossa enfermeira e diretora da casa, certo? Nós temos tratado em uma negociação, nós estamos com um pessoal, uma menina que está próxima a formar de psicologia, que deve ser contratada para casa. Nós vamos ter uma psicóloga também logo em breve. Então, assim, tem um trabalho de acompanhamento para que as coisas aconteçam. Não seja só jogar. Em alguns outros momentos já aconteceu de colocar o idoso lá fora, em outras gestões, e aí só receber sem saber nada. Então, a gente é feito um trabalho
sobre isso hoje, como está a situação dele, familiar e tudo. Vou responder. Nós temos ainda de demandas anteriores, tem idosos de outra cidade, mas nós temos da casa hoje 85% de Limoeiro, certo? Agora, eu sou bem sincero e eu procuro, às vezes talvez até não seja pertinente, mas eu já tive algumas, no plural, prefeituras da região que procuraram e existe a possibilidade, eu estou vendo com o conselho, da gente aumentar a demanda de outras cidades à Casa do Idoso de Limoeiro. Por quê? Por meio de quê? Por meio de parcerias e convênio com outras prefeituras, se eles vierem a nos ajudar, a gente abrir um número maior de idosos para a Casa de Limoeiro. Por que isso? Nós não temos ajuda aqui. Então, se outras cidades necessitam desse trabalho, nós temos o trabalho, a casa é própria nossa, e nós necessitamos, existe essa possibilidade, nós temos algumas prefeituras mantendo contato, inclusive tem uma que está bem adiantado com essa situação. Certo? Mas hoje a casa tem 85% são residentes de Limoeiro. Temos um pouquinho de Quixeré, um pouco de Tabuleiro e se não me engano, 1 ou 2 de Jaguaribe. Como? Os outros municípios não. Até mesmo porque hoje a maioria a gente dá prioridade a Limoeiro. Hoje, 10 de agosto, nós damos prioridade a entrar as pessoas de Limoeiro. Por exemplo, tem um de fora e tem um de Limoeiro, a gente dá prioridade a Limoeiro. Por quê? Por 2 motivos. A parceria que a gente já tinha, né, com convênio, como eu citei no início, tem o nutricionista, que é uma parceria com a prefeitura, então a gente tem esse cuidado, e tem o Ministério Público aqui, que está sempre, a casa está sempre buscando vagas por abandono e tudo, e nós temos uma cumplicidade boa com o promotor de justiça de Limoeiro, o Dr. Felipe, tem sido muito apto a nos ajudar. Então, assim, a gente dá uma preferência para os idosos de Limoeiro. E eu vou dizer para vocês, a demanda e a necessidade é grande. Fernando, nós temos aqui mais 5 vereadores. Gostaria que a gente fosse mais objetivo aqui, iniciando Valdir, depois Valdemir, depois Rubens, Domingos e Michael. E Ângela. Aí, depois responde. Vamos ser objetivo que o tempo aqui Bom dia a todos os colegas vereadores, Fernando. Não, só mesmo para dizer que eu estive na Casa do Apoio, né, Fernando? E você me apresentou todas as estruturas, a gente faz uma visita. Quando a gente fez aquele evento aqui em Limoeiro, das bicicletas, nós arrecadamos aí em torno de 200 quilos de alimento. Nós fomos deixar na Casa do Idoso. E até essa semana passada, o Pachá perguntando aqui à mesa diretora, qual a instituição que realmente a gente deveria enviar esses alimentos que aqui estão. E eu até disse, mando tudo para a Casa do Idoso, que eu vi lá a dificuldade, eu estive vendo as partilheirazinhas lá, tudo seca, né? E eu acho que vocês têm realmente mais necessidade, não é que os outros não tenham, né? Mas você fazer 5, 6 cestas e entregar na ação social, para quê? Mas atender quase que ninguém. Então vamos atender o público menor, que está em mais necessidade no momento, que seria a Casa do Idoso. Era só isso para ficar aqui registrado. Obrigado. Valdemir. Bom dia a todos os colegas vereadores, cumprimentar o público presente, nosso presidente, Fernando. Parabenizar, né, vocês pelo trabalho que vocês fazem naquela casa, dizer que a população limoeirense reconhece o trabalho que vocês fazem. Importante essa exposição que você fez aqui, até para a população tomar conhecimento das facilidades que tem para ajudar a Casa do Idoso e para doar, né? Parabenizar essa casa, como o Valdir falou no dia que falou na questão, né, Pachá, da doação da alimentação, foi unânime, todo mundo dizer que o mais importante era doar para a Casa do Idoso, vendo a necessidade, a dificuldade que vocês passam, né? E importante também que a sociedade se integrasse mais na questão da ampliação. Tem muita procura de pessoas, Flávia, que procura a gente perguntando como é que faz para entrar na Casa do Idoso, né? Uma vez eu até falei com o Tasso, mas
O grande problema é não ter vaga mesmo, né? Não ter condição As de instalações, receber mais né? pessoas, né? Isso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem e a gente espera que a população cada vez ajude mais para que melhore mais as condições daquelas pessoas. Rubim. Bom dia, Fernando. Primeiramente, parabenizá-lo pelo trabalho à frente da Casa do Idoso. E eu tenho duas perguntas aqui, que eu acredito que seja de curiosidade, para que a gente possa correr atrás de ajudar. Nós, como parlamentares, a gente tem contato com deputados estaduais, deputados federais, e você falou da emenda, né, oriunda do senador Eduardo Girão. Essa emenda, ela chegou diretamente à Casa do Idoso ou ela foi destinada para a Prefeitura e a Prefeitura repassou para a Casa do Idoso? E a outra pergunta, eu vi aqui você falando que não tem convênio, né, com nenhum órgão público. Eu pergunto, não só na sua gestão, mas em gestões anteriores, houve um convênio, houve repasse por parte de alguma instituição pública, algum órgão público? É possível haver para que a gente possa correr atrás e tentar ajudar? Domingos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Fernando, primeiro, parabéns pelo trabalho. E a minha fala aqui é mais a título de sugestão para que a gente possa tentar colaborar. Primeiro, de fato, acho que o município de Limoeiro deve retornar esse convênio com a Casa do Idoso. Eu acho que realmente por 15 ou tinha até ano passado, né? E eu acho que isso é uma coisa que deva acontecer e conte com o nosso apoio para isso. Segundo, eu acho que a gente poderia também abrir o leque, não ficar muito bitolado só na questão também de prefeitura, que eu sei que não é o seu caso, porque eu conheço o seu trabalho. Mas veja só, eu não sei se vocês já procuraram, por exemplo, Ministério Público, Tribunal de Justiça, que fazem convênio com essas instituições. Por exemplo, vários taxas que são feitos via Ministério Público, termo de ajuste de conduta, que envolve valor financeiro, é repassado para algumas instituições aqui de Limoeiro, como a PAI. Então, poderia se buscar isso. Por exemplo, faço parte da OAB, né? Sou também advogado. Nós poderíamos procurar o presidente Richard, que é extremamente acessível, e buscar um convênio. Todo ano, cada advogado tem que pagar uma anuidade. Por que não, quando for renovar essa anuidade, dar a possibilidade para o advogado que quiser fazer uma doação para a Casa do Idoso, CDL, poderemos procurar CDL. Eu gostaria até de sugerir, presidente Pachá, que a Câmara Municipal fizesse uma intermediação com essas instituições, OAB, CDL, maçonaria, próprio município, marcássemos uma reunião dessas instituições com a Casa do Idoso, para que a gente pudesse organizar maneiras de colaborar com a Casa do Idoso, que faz um trabalho belíssimo e que eu tenho certeza que se nós juntarmos essas forças aqui do município, a gente consegue ajudar ainda mais a Casa do Idoso. É somente essa sugestão e já a solicitação para que façamos essa reunião. A gente pode buscar a FAPIJA, que é dos produtores do perímetro irrigado, eles podem ficar fazendo, por exemplo, doações mensais de frutas para a Casa do Idoso. Então, eu gostaria de sugerir que a gente faça com a maior brevidade possível essa reunião entre essas instituições com a Casa do Idoso, para que a gente possa viabilizar ainda mais a ajuda. E parabéns pelo trabalho. Muito boa ideia, já está ok, já vamos agilizar. Michael. Bom dia aqui a todos presentes. Fernando, primeiro parabenizar aí pelo seu trabalho desenvolvido à frente à Casa do Idoso. Estive na Casa do Idoso no trabalho junto do curso de administração que eu fazia. A gente fez uma ação lá, foi muito bacana, você não estava lá presente. Era outra senhora, mas através da nossa professora, foi muito bacana o projeto que a gente fez lá. Seria aqui o objetivo, como o presidente pediu. Tem uma pergunta. Quanto é o custo mensal da Casa do Idoso hoje e quanto a Casa do Idoso atualmente dispõe mensalmente para custear essas despesas? Essa era uma pergunta que eu tinha interesse em fazer aqui. Obrigado aí, parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho. Anjinha, depois Flauber. Aí eu gostaria antes de pedir para prorrogar por mais 15, ok? Pronto, Camara mais 15. Anjinha, depois Flauber. Bom dia a todos presentes e os que nos acompanham através das redes sociais. Gostaria de iniciar aqui parabenizando, né, esse corajoso e Fernando, que conheço há muitos anos e conheço, né, a determinação, a coragem, a luta que ele faz
para que aquela casa, né, não só a instituição, mas outras de Limoeiro, ele, né, trabalha e realmente faz com que as coisas aconteçam a contento. E a minha fala foi, eu até escrevi aqui, eu acho que o companheiro Domingos, ele pescou aqui a minha fala. Então, assim, para mim, eu acho fundamental, de fundamental importância esse convênio com o município. Mas não só, como o Domingos falou, o município, porque é um convênio muito pequeno com relação aos gastos, né? Tivemos a oportunidade de participar de outras reuniões, né, no gabinete, né, com a Comissão de Saúde, e acompanhamos, Fernando, o valor que é utilizado, né, para o funcionamento daquela casa, que é um trabalho de grande relevância, que é com os nossos idosos, né? Que são duas pessoas que a gente tem que tratar com muito zelo, as nossas crianças e os nossos idosos, porque criança nós fomos, idosos nós vamos ser, quem não morrer vai ficar idoso, né? Por isso que a gente precisa ter esse zelo. Então, assim, Domingos, é buscar parcerias, né? Sabemos que o município disponibiliza de algum serviço, mas não é o bastante, precisa aumentar, né, os serviços, compromisso com a Casa do Idoso, e eu acho que nós devemos, né, e você foi muito feliz em estar buscando apoio a esta casa, porque nós estamos aqui de pronto para lhe ajudar. Muito obrigado e parabenizo pela sua luta, pelo seu trabalho, Fernando. Flávio. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Fernando, desde já a gente agradece essa casa, né, sua vinda, por fazer um relatório tão importante e vim pedir ajuda também, não só essa casa, mas todos os limoeirenses que estão nos ouvindo. Eu sempre digo que eu me identifico muito com os nossos idosos. Gosto muito de visitar, meus finais de semana justamente fazendo a visita nas comunidades, porque, como a Anjinha disse, se a gente conseguir, que é um privilégio a gente chegar a essa idade da velhice, né? E conheça a instituição, inclusive agora recente, fez a visita, fez a doação de ventiladores, né? É muito pouco, precisa de mais ajuda, mas a minha pergunta fora o financeiro, fora, né, as parcerias que vai ser feita, a instituição, ela também precisa da manicure, da pedicure, né? Do cabeleireiro também, outras ações também é importante que a instituição necessita, porque muita gente às vezes me procura pedindo para a gente fazer uma indicação para uma instituição. Eu sempre digo, né, indico sempre a Casa do Idoso e também a PAI, mas é importante que a população saiba, quem está nos ouvindo agora, a importância também desses profissionais prestar esse serviço. Obrigado, parabéns. Professor Hélio. Primeiro, né, ficar feliz de você estar aqui. Posso chamar de você, né? Foi meu aluno também, né? Isso. Então pode... Certeza. Fico muito feliz, Fernando, que você tenha pego essa empreitada, como diz o outro, porque não é fácil. Não, é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Primeiro que quem tem 12 casas sabe dos cuidados. Eu tenho uma mãe com 83 anos que já mora comigo há mais de 20 anos e a gente sabe dos cuidados que tem que ser dado ao idoso. Né? A questão da mobilidade, né? A questão da alimentação, que toda é diferente. Né? Então, primeiro, dar os parabéns. Algumas perguntas eu já me senti contemplado. Não vou fazer nenhum tipo de pergunta, porque eu não vou abusar da sua paciência. O trabalho que está sendo feito não precisa mais de perguntas. Eu só queria ressaltar um detalhe. Uma sociedade que não humaniza, que não reconhece o papel que cada cidadão teve durante a sua história de vida, a sociedade está fadada ao fracasso. E o idoso que está lá, ele não está como depósito. Ele está como cidadão que tem uma história para ser contada. Ele está como um cidadão que contribuiu para que o município
crescesse, se desenvolvesse. Então, aquelas pessoas que estão lá, os 40, 42, 40. É isso aí, os 40 e tantos, as 40 e tantas almas, pessoas que estão lá, são pessoas que têm que ser respeitadas também por isso, pela história, pelo que fez pelo município e como ser humano. Então, eu ressalto muito isso, o seu papel, o papel da Igreja Católica, que sempre teve esse trabalho, né, para dignificar o ser humano. Então, não tenho palavra para reconhecer e para agradecer esse papel. E, dentro das possibilidades, não gosto muito de aparecer, vou tentar contribuir para que a Casa do Idoso, minimamente, aquela história do beija-flor, né? Eu não sou um elefante, mas sou um beija-flor. Vou tentar fazer uma contribuição para que minimize, né, esse trabalho que você vem fazendo, tanta galhardia, tanta vontade, tanta disposição, porque não é fácil, é desprendimento. Eu sei que muitas vezes você tira das suas horas de lazer para estar lá coordenando. Parabéns mesmo, né? Isso aqui é de coração. Nós agradecemos demais. Eu gostaria só de fazer um acréscimo à palavra mesmo. Eu vou responder essa pergunta. As palavras do Elinho e ressaltar o seguinte: quem está numa instituição como essa, ela não consegue fazer um trabalho sozinho. Então, a gente precisa do apoio de todos. Com isso, precisa de uma equipe de excelente qualidade para desenvolver o trabalho que nós temos hoje naquela casa. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses 2 anos onde eu estou, foi substituído praticamente toda a equipe. Nós fizemos uma modificação de 18 funcionários, então praticamente toda a equipe foi modificada. E o trabalho desenvolvido por aqueles funcionários lá, que eu já falo e muitas vezes com eles, que eles não estão lá pelo salário, eles estão lá pelo compromisso social. Porque, assim, nossa folha de pagamento hoje é na faixa de R$35 mil. E a maioria, quase todos, é um salário mínimo. Então, assim, não é pelo valor, pelo salário que eles estão lá para desenvolver um trabalho social, certo? Então, assim, a gente precisa de uma equipe e vale ressaltar e valorizar aquela equipe como um todo. Lógico que a gente está à frente, mas que aquela equipe desempenha funções com o coração, um trabalho árduo, como o Elinho falou, não tem horas, o regime lá é 12 por 36, então todos trabalham 12 horas, folga 36, a maioria do regime é assim. Com o Flauber, sobre manicure, nós já temos alguns trabalhos lá, manicures, cabeleireiros que vão prestar serviço lá, mas se alguém da população quiser desenvolver um trabalho, quiser fazer um trabalho, prestar um serviço, vai lá, nós temos a nossa diretora, a Risa, ela recebe, marca os horários, adequa a necessidade daquela pessoa que está prestando o serviço para que esse serviço seja realizado. Nós temos uma parceria com o IFCE, então eles, toda quinta-feira, hoje pela manhã, eles com certeza estão lá, desenvolvendo trabalho com aqueles idosos de atividade física, trabalho de ocupacional, tá certo? Para que eles não fiquem ociosos. Nós temos também uma parceria com a UNP, tá certo? Onde sempre tem algum estudante lá, ou de psicologia, ou de enfermagem, desenvolvendo trabalhos lá também nós temos, tá certo? E temos outras parcerias também. Aí, respondendo a algumas perguntas, uma sobre o Rubinho, que perguntou sobre a emenda parlamentar. A emenda passou pela prefeitura, certo? E depois veio o repasse para a Casa do Idoso. Então, o senador até tentou que viesse diretamente para casa, mas não foi possível, então veio pelo intermédio da prefeitura e, em seguida, veio para a Casa do Idoso e nós fizemos a prestação de conta com todas as notas fiscais e as solicitações demandadas. Sobre convênios, na minha gestão mesmo, nós já tivemos convênio com a prefeitura, como eu falei anteriormente. Ano passado nós tínhamos um convênio com a prefeitura
o valor era R$ 5.450, e esse ano não foi renovado até o momento. Em gestões anteriores, eu acredito que em alguns momentos tinha, sim, parcerias com a prefeitura, e valores eu não tenho como lhe repassar com propriedades, tá certo? Mas já teve convênios, e inclusive na minha gestão, ano passado, a gente tinha um convênio com a prefeitura. Com o vereador Domingos, nós buscamos realmente outras parcerias e não ficamos presos única e exclusivamente à prefeitura. Haja exemplo que, como eu falei também anteriormente, o promotor de justiça que tem visitado bastante a casa, nós temos fiscalizações do Ministério Público, inclusive vindo de Fortaleza, para acompanhar os trabalhos que são desenvolvidos à casa, e nós conseguimos estar adequado documentalmente ao Ministério Público para receber emendas e projetos. Hoje nós temos 3 projetos na Justiça, no Ministério Público. Toda semana eu vou ao fórum, que é o juiz quem libera, e não a promotoria. Então, nós estamos aguardando a liberação. Mas eu tenho um projeto que eu espero que saia esse ano ainda. Eu rezo todos os dias para que isso aconteça. O primeiro projeto é de uma energia solar para a casa do idoso. Eu acho que a gente necessita e precisa disso. Ele está dividido em projetos. Um segundo projeto, por que a gente preferiu fazer divisões? Porque talvez para sair um completo seria mais difícil, então a gente preferiu fracionar. Um segundo projeto, nós temos 18 quartos na casa, nós temos um ambulatório, onde se o idoso tiver algum problema, ele passa primeiro nesse ambulatório, e aí se houver uma necessidade maior, vai para o hospital, a gente chama um médico, que vem do serviço público, do SUS, e atende a gente, e tem qualidade o serviço. Então, nós temos um projeto e temos um escritório. Então, seriam 20 salas, e o projeto são 20 ar-condicionados. Cada sala, cada quarto de idoso está climatizado. Haja vista que, principalmente na parte da tarde, aqui a quentura é muito grande na nossa cidade, no interior. Então, a gente tem esse projeto no Ministério Público, solicitando isso, certo? Neles também tem uma renovação dos computadores, são 3 computadores que a gente está pedindo. É um segundo projeto. E eu tenho um terceiro projeto, como eu mostrei em uma parte ali, de piso sendo feito, que inclusive falei que era uma parceria com o pessoal da Nova Onda. Ele está todo regular, mas a cerâmica era interessante ser colocada. Então, nós temos um projeto com 300 metros de piso antiderrapante para ser colocado naquele pátio onde os idosos passam a maioria do tempo. Então, são 3 projetos que a gente tem junto ao Ministério Público, e acredito que, ao menos, a energia solar, que é o foco principal e inicial, a gente consiga. Está bem andado, mas, como eu falei antes, a gente lança projeto, caminha com emendas, vai atrás de deputados, não fica parado única e exclusivamente ao órgão municipal, mas as coisas não andam como a gente gostaria de andar. Todos nós sabemos que não é fácil, é difícil. Quando a gente chega para dizer, acontece assim, tá assim, tá assado, mas ninguém sabe o trabalho que foi para conseguir, para chegar àquele ponto. É muito pertinente sobre parcerias, como o vereador Domingos falou, sobre a OAB, CDL, seria muito importante. Então, isso a gente recebe de bom grato. Acredito que seria muito importante para nós. Foi solicitado aqui sobre a despesa, o custo da casa do idoso. O custo da casa do idoso ele é variável, porque depende de doações. Um exemplo, a pessoa doou uma quantidade de fraldas, então isso aí reduz a nossa despesa. Mas, em média, nossa receita varia em R$52 mil aproximadamente, arredondando os números, e a nossa despesa vai entre 70 e 70 e poucos mil. Então, nós trabalhamos mensalmente com um déficit de aproximadamente R$18 mil. R$18 mil.
Então, segue-se aquelas regras. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Sorteia-se quem vai receber, menos os funcionários. Todos os funcionários estão em dia, é um foco nosso. Férias, só para vocês terem ideia, como eu falei, são 24 funcionários. Se vocês fizerem uma continha burra, dividir 24 por 12 meses, dá 2 funcionários de férias por mês. É uma conta simples. Todo idoso, nem todos os idosos, eles têm aposentadoria, eles recebem benefício, muitos. Se eu não me engano, são bem 15 que recebem benefício. O benefício, o BPC, ele não dá direito ao 13º salário, certo? Então já é uma receita a menos. Outro detalhe. Nós temos 2 minutinhos aí, depois para as considerações finais. Outro detalhe, o benefício do idoso, quem recebe benefício, ele não recebe férias. Nem o idoso recebe férias, e a gente tem que pagar. São essas despesas que às vezes a pessoa não coloca no lápis. Outra coisa, se o idoso for precisar de ir ao hospital, ele precisa de ter um acompanhante lá se ele ficar internado. Então nós temos que pagar, na média, R$120 por 12 horas. Em alguns casos a família ajuda, em outros casos, e na sua maioria, a família não ajuda. Muitos idosos estão lá, a família nem visita. Nós temos disponibilidade de um celular lá para que a pessoa possa fazer uma ligação, vídeo chamada, para poder falar com esse idoso, e praticamente não tem, fica abandonado. Então nós temos essas peculiaridades que por isso que geram as despesas tão altas. Fica à vontade para as considerações finais. Pronto. Agradeço à Câmara a oportunidade de estar aqui, explanar para a sociedade como um todo a situação da casa. Pedimos a ajuda de todos que possam nos ajudar nesse momento. Faça com que a gente mantenha esse trabalho e amplie. Eu sinto muito que a gente, quando está de fora, não imagina que um dia vai ficar idoso. A gente está aqui, nós estamos aqui hoje. Antes desses 2 anos, quando entrei à casa, não tinha noção como era aquilo ali, né? A minha formação é de administração, então, assim, eu fui para administrar aquela casa e deu-se início com o trabalho de Dom José, nosso bispo emérito hoje, que inclusive está...